Sejam bem-vindos ao Stakecast. Apresentado por Suélio Martins e Josepe Ribeiro. Aqui é a pergunta para a Viviane. Bom, estamos aqui com o Diogo, né? Nosso expert aí em manutenção preventiva. É um prazer. Prazer, pessoal. Boa noite. Bom. A gente tem algumas perguntas meio polêmicas, eu não sei se... Eita. Vamos lá, vamos ver. Bora lá. O internauta aqui está perguntando que a manutenção preventiva muitas vezes é vista como um custo adicional pelas empresas. Como você aborda essa polêmica? Pode nos contar sobre algum caso em que falta de manutenção preventiva resultou em consequências graves? Várias. Depende do ponto de vista. Digamos que a pessoa... Eu costumo dizer que a pessoa que diz que a manutenção preventiva ela é um custo, eu vejo que ela é uma pessoa que ela não tem entendimento do que ela fala. Porque a manutenção preventiva, o primeiro foco dela é o quê? Antecipar a falha. Se você antecipa a falha, o teu custo vai ser melhor. Digamos o quê? Um exemplo bem simples. Um equipamento ele para por uma falha, porque ninguém, ou o operador não se atentou, não deixou o equipamento rodar sozinho e gerou uma falha. Na maioria das vezes, essa falha que gera uma manutenção corretiva, ela não vem de forma simples. Ela gera o quê? Uma quebra bem significativa no equipamento. Porque o equipamento ele foi levado a uma situação que não era adequada para ele. Então, provavelmente, ele danificou de forma por inteira. Já a questão da preventiva, ela leva a quê? A você antecipar. Ao quê? Digamos que a preventiva seja um plano de manutenção. Para ficar mais claro para a gente, para os internautas. O plano de manutenção ele serve como preventivo. Eu defino que tipo de atividades que eu tenho que fazer no meu equipamento, independente se ele está operacional ou não, né, mas na grande maioria das vezes, quando ele está em operação, para prevenir uma possível quebra. Então, vamos para o contexto mais... um contexto bem polêmico também, que é a lubrificação. Porque é o principal ponto que tem dentro da preventiva e é o que mais gera falhas dentro da indústria. Porque se você não tem um plano de lubrificação bem definido e bem executado, ele gera paradas corretivas nos equipamentos. Mas não vamos nos estender, mas sim, resumindo, a preventiva ela é essencial, ela não é custo, ela é essencial para melhor eficiência do equipamento, melhor cuidado. Podemos dizer que a preventiva ela é o quê? Ela traz mais tempo de durabilidade para o teu equipamento, tá bom? Em cima também dessa polêmica, veio também a curiosidade da corretiva, e frequentemente criticada por ser reativa, ou seja, só sendo realizada após a ocorrência de falhas. Como você defende a importância da manutenção corretiva? Você poderia compartilhar algum caso em que a manutenção corretiva foi essencial para resolver um problema imprevisível? Na verdade, a gente não pode nem definir como... Na verdade, a manutenção corretiva digamos que é o contexto da fatalidade. Nenhuma empresa, eu posso colocar assim, a grande maioria das empresas, ela não quer que o equipamento quebre. Ela quer que ele produza. A corretiva, ela vem porque houve uma falha. Quer seja da produção, da própria manutenção que não fez a devida manutenção corretiva, preventiva, na verdade, adequada, ou não fez uma inspeção no equipamento de maneira adequada e não percebeu que tinha um ponto crítico no equipamento e gerou essa falha, e gerou essa corretiva. Então, na verdade, a corretiva não... A gente trabalha, infelizmente, todas as empresas, podemos dizer assim, existe a corretiva. A corretiva vai existir. Só que uma empresa eficiente é aquela que minimiza ao máximo o trabalho corretivo. Quando você tem... eu vou dizer para você, existe o conceito zerar a manutenção corretiva? Não, vai acontecer. Mas quando eu consigo minimizar ao máximo possível a minha manutenção corretiva, significa que as demais que são preventivas e também a nossa preditiva, que a gente provavelmente vai falar mais na frente, elas demonstram o quê?
que eu vou poder o quê? Ter mais tranquilidade, eu não vou ter que ter um estoque de peças de reposição grande, porque a minha manutenção preventiva e a minha preditiva é eficiente. Porque muitos problemas das empresas é o custo. Custo de quê? Almoxerifado, porque eu vou ter que ter essa peça lá. Porque eu não tenho um plano estruturado de manutenção, então eu estou mais preocupado que vai quebrar, sendo que eu poderia estar focado, muitas vezes as empresas não entendem isso. Eu poderia estar focado em melhorar, criar, gerir um plano de manutenção eficiente, e com isso eu vou reduzir o custo, tanto com peças e também o quê? De produção. Porque se o meu equipamento está parado, eu não produzo. Além do meu prejuízo de produção, eu vou ter como meu prejuízo o meu custo de peças. Porque, um exemplo de case de sucesso, certo? De case de sucesso. Temos grandes empresas, como a Toyota é um caso desse. A eficiência deles é top, nesse conceito. O sistema dele é muito replicado nas outras empresas também, inclusive. É uma case de sucesso que as outras empresas utilizam dentro das suas empresas. Mas a realidade é que no Brasil, ainda hoje, no nosso país, muitas das empresas não entendem isso e existe muita corretiva. E aí, muitas vezes, os gestores não se atentam muito para isso. Mas tem muito assunto e a gente vai, em algum outro momento a gente fala. Tranquilo. Bom, então você gostaria só de dar mais um recado para quem está começando as empresas agora. Um último recado para essas empresas que estão começando e que gostariam de otimizar o seu processo, tipo, avançar mais rápido. Você tem alguma dica, alguma coisa para acrescentar para esses empreendedores que estão começando agora, pessoas que estão criando empresa agora? Sim, eu vou até sair, eu vou falar um pouco sobre o contexto, mas eu vou sair um pouco porque isso é o importante. Muitas das vezes você tem um custo, e aí eu vou entrar um pouco em outro contexto, que é porque muitas das vezes as empresas elas têm custos desnecessários. Já saindo um pouco da manutenção, mas também traz um pouco isso, né, pela sua pergunta, que é um pouco ampla. Muitas das vezes as empresas elas pecam na questão de custo, elas têm custos excessivos, não conseguem minimizar isso, ou muitas vezes não tem um profissional qualificado para ajudá-las nisso. E o que acontece? Exemplo, você tem um caso que aconteceu, né, de conhecimento nosso. O empreendedor ele comprou um equipamento top, chegou e colocou lá, não rodou. Por que não rodou? Porque o equipamento não funciona? Não. É porque ele somente pensou no equipamento e o que ele produz. Ele não pensou que antes dele trazer o equipamento, ele teria que preparar o ambiente para receber o equipamento. Exemplo, se eu compro um equipamento que ele roda, digamos, um equipamento toneladas, ele trabalha com toneladas. Digamos que eu compro um equipamento que ele consegue fazer tantas toneladas hora, independente de qual seja a matéria-prima. Ele consegue produzir 800 toneladas hora. Só que o equipamento, o sub-equipamento, porque ele é o equipamento principal, mas o ambiente é o quê? É os sub-equipamentos que atendem o principal para que o processo flua. Então o que acontece? Se o equipamento, os sub-equipamentos na verdade, eles não conseguem comportar o que o equipamento principal atende, você vai conseguir produzir o que você quer? Não consegue. E a falha é o quê? Você simplesmente pensou no micro, não pensou no macro. Então acontece muito isso, e o que as empresas mais pecam é isso. Elas não pensam no contexto em si, elas pensam simplesmente no que vai gerar o lucro para elas. E primeiro tinha que ver o ambiente para depois comprar um maquinário. Sim, porque um exemplo, vamos ser bem, digamos que ele tinha lá um equipamento que ele conseguia fazer 500 toneladas a hora. E os componentes dele também conseguiam suportar 500 toneladas a hora. Exemplo, uma transportadora que transporta o material, independente de qual é o material, ou poderia ser
como eu saio da minha cabeça agora, mas uma mesa, né, uma mesa transportadora, se ser uma transportadora de correias, né, grande, pode ser independente do material, algo que leve material. Digamos que os subitens, como essa transportadora, consiga comportar o que o equipamento principal faz. Aí você, não, eu quero aumentar minha produção. Aí você vai e compra equipamento de 800 toneladas a hora. Os teus subequipamentos não vão suportar, porque eles só suportam 500 toneladas a hora. No resumir de tudo, você gastou um absurdo de dinheiro e no final você vai ter que produzir a mesma quantidade. Porque os teus subequipamentos não vão suportar aquilo. Então, resumindo, você teve um custo desnecessário porque você não pensou no todo. Eu falo desnecessário porque o equipamento vai rodar os 100% dele? Não. Então, deu na mesma. Você não vai conseguir aumentar a sua produção. Então, vocês estão entendendo? As empresas muitas vezes pecam nisso. Elas não, no resumir, elas não entendem que para me planejar, eu não posso planejar só o principal. Eu tenho que planejar o ambiente que envolve o contexto principal. Então, é isso que eu quero deixar para todos. Quem está montando sua empresa, pensem não só no processo produtivo, mas o ambiente que você precisa estruturar para poder seu processo produtivo ser eficiente. Tá? É isso aí. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço Eu e agrado, viu? qualquer coisa estamos à disposição, a gente fala mais aí. Obrigado, pessoal. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais.